Hoje eu vou falar, são vários assuntos na verdade, perfeito? Sobre anjo da guarda, ok? E os conselhos do karma. Então, antemão, peço a todos que inscrevam no canal, não paga nada, não precisa, né? Como todo mundo tem o Google, é só no YouTube, do lado direito, inscrever e todas para que vocês recebam os textos, né? As informações. E informação, é sempre bom ter uma informação para saber o que está acontecendo conosco na nossa estada aqui encarnatória. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir com o Pai Nosso. E no final, Ave Maria. Hoje é meio assim demorado o, o Evangelho. Eu sempre falo no Evangelho. Perfeito? Pai nosso que estais ao céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Escrevendo é o título. Escrevendo para os mestres, arcanjos, anjos e o conselho do karma. É uma prescrição. Quem tiver vontade, estiver com um problema, pega um papel branco e escreve a lápis. E depois, ali você está colocando toda a sua energia, e depois você queima isso aí e joga no vaso sanitário. Prescrição. Escreva uma carta explicando os seus problemas e situações. Pedir uma análise, isto invocará ao seu consciente uma forma terapêutica para um tratamento emocional. Os psicólogos, psiquiatras, psicanálise, sempre falam, vai escrevendo aí, né? Muitos deles leem e outros não leem. Perfeito? Que é uma forma de você estar jogando toda aquela energia no papel. Mas eu aconselho com o lápis, não com a caneta. Assim sendo, ao toque do lápis sobre a folha em branco, ali estará, né, escrito os pormenores dos seus desejos, até desejos, né? Cujo os anjos da guarda, os mestres arcanjos e os mestres ascensionados, a Mãe Maria, o Mestre Jesus e os mestres da hierarquia divina, perfeito? Lembro a vocês que o grande mestre dos arcanjos, que está ao lado do Senhor, é Metatron, ok? Leia sobre Metatron, vocês vão ver que é real isso aí, Metatron. Que são as energias e as manipulações de energia, porque todas as entidades estão abaixo de Metatron. Vamos continuar. O Mestre Jesus e os mestres da hierarquia divina lhe ajudarão na resolução dos fatos descritos. Com certeza, e isso poderá auxiliar sua alma em busca de sabedoria e luz. É a sintonia, perfeito? Significa por esta atitude, sentirá melhor com a esperança renovada, vislumbrando novos caminhos e outras oportunidades. Escreva uma carta endereçada ao Conselho do Karma, pedindo uma resposta ao seu
subconsciente. Este conselho é responsável pela hierarquia espiritual relacionado às novas encarnações e o nosso retorno no mundo espiritual. Então, é a sua intenção. Se você encontrou nesta estada aqui uma pessoa que só te prejudicou, escreva, fala assim, olha, eu quero retorno para que isso aconteça e coloque em pratos limpos. Ou fala assim, eu não quero mais encontrar esse espírito aqui novamente, eu não quero encontrá-lo novamente no outro mundo, que há vários mundos espirituais. Eu já falei para vocês, quando morre, ninguém vai para o mesmo local. Isso depende muito da evolução. Ou às vezes todos eles vão para ali, é a lavação de roupa. Certo? Estou sendo assim, jogando para baixo mesmo a coisa. Então ali, aí depois se resolve e aí tem os ensinamentos. Quem é espiritualista de verdade deveria saber, né? Então continua fazendo coisas erradas. E aí depois tem a conta. Eu estou escrevendo sobre apometria, são muitas coisas dos cursos que eu fiz e um outro material que está em meu poder, é muito vasto, não vai estar neste canal, vai estar em outro canal. Aí no momento certo eu vou colocar o link ou as pessoas têm que me procurar lá, no outro canal, sobre apometria. É sério, muito sério, apometria. Porque manipula e mexe com o outro, uma outra pessoa, um outro espírito. Quem trabalha com apometria correta, né? Bom, apometria, a nova arte de curar, a luz do mundo, a paz que os espíritos necessitam. Só um breve, né? Relato, aí depois eu vou para os textos, mas provavelmente 100% vai estar em outro canal. Aos mentores desta casa, José de Arimateia. Instruções dos Espíritos, o bem e o mal sofrer. Evolução. Jesus Cristo exclamou sobre os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Dizia sobre as citações que pouco sofrem por tribulações suportadas, que conduzirá ao reino de Deus. Deus nega o desânimo, que é a falta de objetivo. A isto nega a ti consolações, se não tiverdes coragem. Lembrando que a prece é o sustentáculo com ações da alma, mas apoia-se na fé. Nunca um fardo é tão pesado quanto o mesmo não poderás carregar, pois este fardo é proporcional às forças que tu tens e a recompensa será esplendente diante das aflições que tenham percorrido em sua trajetória de vida. Então, regozijai e ficai satisfeitos quando Deus te envia, né? Ou te envia para a luta diante as amarguras da vida. Bem-aventurados os aflitos, perfeito, pode, portanto, ser assim traduzido, pois é oferecido o momento de provar a sua fé. Ok? Vamos continuar, que é só um pouquinho de apometria. Eu abro sempre alguma coisa do Evangelho de Nosso Senhor Jesus,
e de Deus, que sem esse alicerce é complicado, né? E depois eu vou falar dos ciclos da vida, a transformação e a transmutação. Tem mais? E o dom mediúnico. Então, tá meio pesado hoje. Quem gosta de conhecimento, tem gente que não, né, quer coisas práticas, né? Na verdade, eles querem se ajeitar. Aqui ensina, faz apometria e ensina, né? Surge a apometria em 44 países em 4 idiomas diferentes, os quais colocaram na prática as técnicas apométricas, estas para com a finalidade de ajudar as pessoas a ter paz, quietude e esperança. É importantíssimo que todos nós devemos realizar a reforma íntima, tão dura, reforma interior, e reaprender a amar com o dever de salvar-nos deste câncer espiritual que é a nossa loucura. Forte, né? Formas, misérias. Então, são as formas que na apometria ajuda, não que te vai curar, porque tem muita coisa que depende do médico. O médico aqui na Terra que estuda no mínimo 7 anos. Tem médicos que não param, os cientistas não param de estudar, estão sempre estudando. Às vezes se frustram que não deu certo, mas continuam na batalha. Perfeito? Então, loucuras, né? Como foi falado, a nossa loucura. Então, fome, miséria, guerra, crime, pobreza, corrupção públicas, ditaduras, e enfim, né? Viver em harmonia sem destruir o planeta, lembrando que todos nós somos responsáveis pela modificação do sistema planetário, universo. Cidadãos, devemos nos reabilitar dos nossos erros, né, das vidas passadas e ajudar-nos nesta caminhada espiritual. O objetivo da apometria como coadjuvante da medicina tradicional, acabei de falar, é a possibilidade de coroar, né, e de curar rapidamente e facilmente as doenças, pois, né, o nosso sistema atua mais com o lado psicológico, né? Então, anomalias psicomáticas, né? Houve, assim, uma dissolução do casamento, mas a pessoa não ajeitou ainda a cabeça e fica naquela troca de energia. Aí, essa energia pode ser uma energia narcisista. Quem estudou sabe o que é o narcisismo. Narcisismo, a pessoa não entende que não deveria ter entrado naquele ciclo, porque acabou prejudicando a evolução do outro espírito. E é assim que funciona. Narcisismo com posse é o pior doença que existe. Ah, narcisismo é doença? Depende. Não tem cura o narcisismo. Narcisismo não tem cura. Tem um tratamento. Tratamento que tem que chamar no psicanálise ou no psicólogo. O psiquiatra vai dar remédio, aí vai virar uma coisa, né? Vai derrubar mesmo. Vai dar lá uns remedinhos lá, que tem uma tecnologia muito nova aí, medicamento. Então, eu indico assim um psicanalista, um psicólogo, para ir conversando, tendo entendimento o que é realmente a vida. Tem um lado espiritual, é óbvio, porque nós somos espíritos numa matéria. Tem, mas tem um outro lado que faz parte da evolução do conhecimento. Tem que ter um entendimento. Se não deu certo com uma esposa ou com o marido, né? Tem que se preparar
para que outra pessoa surja no relacionamento e respeitar a outra pessoa e liberar. Porque se assim não dá, né? Então vamos lá, continuar. Então, o objetivo da apometria, como estou falando, tratar de doenças psiquiátricas, a maioria tem o lado espiritual, mas tem o lado da loucura também, né? Antigamente se usava, para gente, é bom a conversa, usava-se a camisa de força, o pano mesmo. Hoje tem um tal de Aldol aí. O Aldol é uma camisa de força também. Se a pessoa está muito desequilibrada, o médico psiquiatra falou assim, dá uma injeçãozinha ali para dar uma acalmada, aí vai conversar com a família. Aí chama toda a família para conversar sobre a situação, né, daquela pessoa, do doente ali, né? Quem é da área sabe que é o Aldol, né, o sossega-leão. Ok? Tem o lado psicológico da mente, mas também tem o da patologia, que um médico, ele sabe o que está acontecendo, uma dupla personalidade, a pessoa é uma coisa, daqui a pouquinho ela se transforma. Ela não tem, sabe, um movimento, ou ela se faz de bonzinho, de bonzinha, daqui a pouquinho é a malzinha. É complicado, precisa de um tratamento médico ali. Porque às vezes aconteceu alguma coisa anteriormente com uma outra pessoa e ela quer descarregar toda aquela ira em outra pessoa, que não tem nada a ver. Ainda sobre a apometria. Mas a apometria vai estar em outro canal, eu já está decidido. Vai estar em outro canal específico, que é muita coisa. Né? São muitas técnicas, né? Desde o começo, veio da França, todo esse manual, a pessoa escreveu, fora onde eu fiz o curso também, que eles não me deram material didático algum, que na verdade ali é prática. E aí só entra sensitivos, não entra qualquer um. Ah, eu quero fazer apometria porque eu sou terapeuta, lá não entra. E é caro. E é caro. Vamos repetir. Tratar doenças psiquiátricas, a maioria são espirituais. Resolver alcoolismo, vícios, cigarro, drogas e desejo de suicídio. Ah, sim. Quantas pessoas nesse exato segundo estão querendo, deparando com todo o sistema da sociedade, que a sociedade é hipócrita, infelizmente falar isso, né? Pelo egoísmo, a pessoa não aguenta, não tem sustentação, quer ir embora, quer se matar. Está tomando vidros e vidros de remédio para se matar, ou veneno de rato, o chumbinho, né? E aí, ou pega o revólver, mata a pessoa que ama e depois se mata, né? Se auto-sabotam, né? Isso faz parte. É delicado falar essas coisas, mas a apometria ajuda, sim, ajuda a família. Se for bem feita, não precisa ter 10 pessoas trabalhando, 2 trabalhando na apometria, é maravilhoso, porque não tem interferência. Não tem interferência de outrem, falando coisas que não estudou. E eu não dou, vou falar sobre a apometria, mas eu não vou dar aula. O que é apometria? Porque eu peguei o material, eu tô querendo ir aonde eu fiz o curso, porque para eu poder dar aula. Eles não me retornaram até agora, já vai fazer uns 2, 3 meses. Eles não me retornaram para que eu possa abrir para ministrar as aulas. Apometria pela internet, você me perdoe. Da aula não, eu vou falar o que é apometria. Então vocês têm um entendimento. Vocês estão assistindo aula pela internet, vocês agregam. Aí vai falar para o professor, pô, mas não é isso. Não tem uma inicialização igual o Reiki? Não,
Falei, pois é, então tem que ficar esperto, senão vocês vão cobrar, que a apometria é pago, vocês vão cobrar, não vão funcionar. A primeira coisa tem que ter mediunidade, de verdade, para não prejudicar o consulente, o assistido. Porque a apometria, quem é realmente ativado na apometria tem a visão. Aí fala, olha, às vezes fala para a pessoa, Aí depois abre um campo apométrico. Aqui ainda eu deixo participar uma parte da apometria, mas o certo não é nem participar. Porque fica em outra sala, numa maca, terminou a apometria e vai embora. A maioria das casas fazem isso, porque como eles trabalham com grupo, se me perdoe eu falar, sai muita besteira. Eu já trabalhei em vários grupos e falei, poxa, mas isso não é apometria. É triste falar isso. Ah, eu fiz apometria pela 4ª vez. Isso é apometria? Não. Apometria é uma vez só a cada 6 meses. Só. Aí depois de 6 meses, aí porque todo o campo espiritual, os mentores, aonde você fez, inclusive o seu mentor, vai trabalhar para você evoluir. Aí você vai ficar esperta, né? Expertise do que está acontecendo ao seu redor. Ok? Isso é a apometria. Estava falando aqui há pouco, né? Sobre o alcoolismo. Ajuda no alcoolismo. Meu irmão está bebendo, usando droga, feito um doido, que não sei o que lá. Pois é. Não existe associação antialcoólica. Existe associação antidrogas também. Faz apometria, mas tem indicação. Aí, se vem casos assim, agora eu vou começar a indicar. Olha, vou carimbar, porque eu tenho aqui, né? Aqui é uma casa regulamentada, vou carimbar e vou fazer a indicação. Agora tem que ver se o outro lado vai receber para fazer a terapia. Porque a maioria, tem lugares que é gratuito, mas a maioria dos lugares eles querem cobrar. Eles querem cobrar. Vou fazer o quê? Cada um trabalha, né? Vícios do cigarro. Se não tomar cuidado com o cigarro é a pior droga que existe, é o cigarro, porque ele é liberado. Ele é liberado. Se não tomar cuidado, se começar a fumar 3 maços de cigarro por dia, teu pulmão vai ficar um lodo. Perfeito? Tá bom. Então vamos continuar. Criar proteções de ampliar a mediunidade e capturar os obsessores. Às vezes a pessoa está querendo receber, né, a mediunidade e tem um bloqueio. Na verdade, se não tomar cuidado, na coroa, que a gente tem à frente e atrás na coroa, né? Da frente, aí eu tenho um Exu na frente da coroa. Olha, não. Você tem um Exu atrás, que ele é a tua proteção. São as facadas que tu leva. Quando eu falo as facadas, as pessoas ficam jogando, sabe, palavras querendo te prejudicar. E na frente é sempre, né, a espiritualidade maior que te protege também. Teu anjo da guarda, um exemplo, né? Uma entidade, enfim. Mas não o Exu. Ah, meu Exu é da frente. Não. Então você está aprendendo errado, infelizmente. Ou sua coroa está virada. Já veio pessoas aqui que a coroa estava virada. Né? Estava virada e acertou. Mas isso aí é prejudicial para o médium. Aí ele vem falando que é uma entidade X, na verdade é uma entidade Y, que ele vem usando a energia da matéria, não acontece nada, e aí ele vem se falando do nome da entidade. Aí se é uma casa espírita, umbanda, né, o candomblé só recebe assim os orixás Nanã, Ogum, Iemanjá, e é muito bonito a festa, né? Agora na Umbanda, né, só se for misto.
né? Se for misto, aí tudo bem. Aí recebe os pretos velhos. Isso depende muito da casa. Se existe essa coisa mista, né? Tá bom? Agora vamos falar dos textos, depois eu vou falar do ciclo da vida e as transformações. Então ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, não paga nada. Sempre tem alguma informação que vocês assimilam ou não assimilam, né? Ok? Sempre no, aqui é apometria. Apometria é manipulação de energia. Então se trabalha com todos os tipos de energia, né? O Dom Mediúnico, o livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 16. Importante que se coloque na responsabilidade de focar nos dons recebidos, devendo estudar e compreender-se consigo e com a caridade. Estudar. Aí pega lá na internet. Não. Livro, eu não vou abrir esta cortina aqui atrás, que vocês vão ficar espantados de tanto livro que tem. Então eu leio, e graças a Deus voltou alguns, não vieram todos, né? Que o livro é maravilhoso, as pessoas perderam o hábito de ler, mas tem que voltar novamente, porque na hora que você estiver lá na cadeira para disputar uma vaga, em qualquer cargo, se você não tiver o dom da escrita e errar em português, a pessoa que está lá na banca vai falar assim, olha, ele acertou tudo, matemática, física, química, mas ele tem que reaprender, né, a escrever. Perfeito? Infelizmente, ler no papel. Não sei se tem ainda, né? Deveria de voltar os jornais novamente, né? Pesados, né? Todos os tipos de material voltar nas bancas, as bancas teriam que aflorar novamente, né? Porque hoje as bancas de jornal vendem chiclete e bolinha de gude. Tem que vender material, inclusive material didático. Mas a internet veio aí, né? E a internet é uma mola. Nós estamos chegando no processo aí de eleição, e se não tiver essa lei da internet, nos meios de comunicação, a coisa não vai ser muito boa, porque se coloca muito fake, né? Infelizmente o homem já deixou lá o STF, infelizmente, ele deixou o STF, infelizmente, e ele deveria de estar lá, porque é uma pessoa inteligente, ele tem, né? Mas ele é ruim, ele não sei o que, ele só trabalha em cima da lei. Infelizmente. Vou rezar muito por ele e pela família dele. Pelo nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, nosso ex-presidente também, né? Aqui não tem essa coisa de partido, né? Não tem. A moça logo logo está voltando, já está treinando a voz dela. Ela vai ficar até surpresa que ela vai virar um roxinol. Mas ela vai ter uma cantora que vai morrer. Fala o nome dela. Tem coragem? Você joga? Não pode, moça. Não pode fazer isso. Fica anunciando tragédias. Ai, misericórdia. Vamos fazer o quê? Né? Então é a internet. A internet virou assim uma coisa que não dá para entender, né? As pessoas querem aparecer. Eu poderia ter editado ontem, e é verdade, os vídeos da Neném, né? Da mocinha do mundo espiritual, que está entre nós. Tem a família toda que comprova, mas não é para aparecer. Aí, quem sabe vai ter o vídeo junto com os membros da família, mas tem que fazer um trabalho, né?
Estamos inseridos no mundo espiritual, tanto aqui da terceira dimensão como outras dimensões. Aí falaram assim sobre o Hitler, esses sanguinários, sei lá. Eles estão em outros planetas. Eles não vão reencarnar novamente, mas deixou a herança, né? A herança da energia negativa. Nunca se viu tanta coisa negativa acontecendo no mundo, né? Muita catástrofe, muita coisa, e não cessa, não cessa. Então faz queimada, pessoal, faz queimada, mas quem? Tem que. Não. Joga na atmosfera. E aí o que acontece? Não pega naquele lugar, pega em outro. É só uma dica que está falando. Quando eu falo que nós vamos ter um problema de água potável, ninguém está acreditando. Vamos ter um problema de água potável. Tem fontes que estão secando. Teve aí numa emissora que deu uma reportagem. Hoje tem assim, adote uma fonte. Isso tá vendo o que está acontecendo? Vamos ter um problema, vai ser uma guerra atrás. Mas o senhor está sendo trágico. Não, nós vamos ter uma fome mundial. Já está tendo. É que muitos se fazem vista grossa para a situação. Mas a gente está num processo muito triste. Triste demais. A gente tem ainda o que comer na mesa, mas tem gente que não tem nada. Não tem nada de verdade. Tem aí as coisas, as campanhas, o governo federal trabalhando, está trabalhando, não pode só criticar. As pessoas gostam de ficar só criticando, criticando. Você que está criticando, arregaça as mangas e vai lá ajudar. Aí vira uma crítica construtiva. Não vira essa coisa horrorosa, né? E só criticar, apontar o dedo, porque poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Vamos arregaçar as mangas e vai lá, João. O que eu posso te ajudar? Né? O que eu posso ajudar a administração como um todo? Então é assim. Vamos lá. Eu vou começar novamente, porque eu paro e começo a falar, né? Já viu. Importante que se coloque na responsabilidade de focar nos dons recebidos, devendo estudar sobre estudo, comprometer-se consigo e com a caridade. Em trabalhos não deverá carregar o fardo, mas sim ajudar o outro espírito a evoluir. Porque vem muitas pessoas que querem que você resolva, mas tem que dar um ensinamento que o fardo pode ser ajudado, mas não carregado. Ela tem a responsabilidade de evoluir também. Isso é sábio. Perfeito? É muito comum em casas espíritas as pessoas que estão em desenvolvimento perguntar, já fui em várias, que tipo de mediunidade eu tenho? Quem é o meu... Recebe uma energia, não sabe nem quem é. É um ancestral, só vem o nome Y ali, X. Não sabe quem é. Então, tem o pai e a mãe lá, ou que seja lá, o administrador tem que estudar e acertar. Tem que acertar, não pode ter erro nessas coisas, porque acaba mexendo com aquele ser que está assim, está ali em desenvolvimento, querendo, né? Porque assim, o desenvolvimento não é só para si, mas é para ajudar o próximo, né? Sem egoísmo. E esse é o verdadeiro desenvolvimento, é não fazer maldade. Trazer assim um morto que vem como um nome, e falar, você faz isso aí, destrói aquele, destrói ali, destrói aqui. Aí não é, isso aí é... Que tipo de evolução? Eu não falo em involução, com IN. Não tem evolução, é horrível. Perfeito? Lembrando que irá acontecer e definir por si mesma. Quando o pai, preste atenção vocês que estão aí, muitas pessoas que estão na área da Umbanda, enfim, mesa branca,
Já trabalhei em mesa branca que eu recebia tudo na mesa branca. Mas já tinha, meus amigos falaram assim, ó, meu, vai mais devagar aí, senão o administrador te põe para correr. E botou eu para correr. Porque eu recebia tudo, fazia desobsessões, o pesado ficava ali. Aí o doutrinador percebia e falou assim, o que está acontecendo ali? Aí ele falava para mim, eu estou sendo isso, isso, isso. Perfeito? 12 pessoas na mesa. Uma explicação principal. Se a pessoa que está administrando a casa não tem a visão, não sabe, ou vai colocar uma coisa que não tem nada a ver, o teu mentor, a tua mentora, na hora certa, ela vai falar assim, é fulano de tal, ciclano de tal, ciclana de tal, fulana de tal, que você vem como nome. Aí depois ela fala assim, ó, eu sou, perdão, seu Zé Pilintra, mas eu sou o seu ancestral. Aí você pode perguntar para ele, mentalmente, mas quem é você, meu ancestral? Por que você está? Ela fala assim, olha, eu sou seu pai que faleceu. Entendeu? Eu não cumpri tudo que tinha que cumprir nos ensinamentos. Eu estou com você a partir de hoje. Eu sou o seu Zé. Mas, na verdade, meu nome é José, Roberto, e é assim por diante. É assim que funciona. As pessoas ficam bravas comigo, porque é a prova dos 9. Se recebe um tranca-rua que é um ancestral, que é um morto, esse tranca-rua, se é o mesmo, tem que falar a mesma coisa na outra casa. Aí eu pego a mentira. Aí tem que ver a evolução, porque vai em várias casas e não funciona. Qual é a evolução que tem esse tranca-rua? Por que não funcionou? Aí você vai numa outra casa, o cara lá recebe, ou ela recebe o tranca-rua e funciona. Resolvi minha vida. Meu marido voltou, minha esposa voltou, acabou a brigaiada na família, estou trabalhando agora, minha vida é outra. Vou ser promovida, vou ser promovido, né? É assim que funciona. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes força o pai e a mãe falar uma coisa e ela não está pronta para falar. E outra, para receber não precisa pôr a mão, tá? Quando a pessoa está pronta, o pai e a mãe, ela não precisa botar a cabeça do filho debaixo do braço e ficar soprando fumaça. Fumaça. Às vezes aconteceu umas coisas comigo, mas eu estava... É um lápis, estava rindo. Eu falei, ah, é assim? Então vou colocar numa boate aí de fumaça. Não é assim. Quem está pronto para receber, recebe. Eu falei, traz aí o seu amigo aí. Recebe. Né? Fica aí na cabeça e deixa a pessoa, fica virando a pessoa, deixa a pessoa tonta, ou enche a pessoa de álcool, né? Não é álcool, não é Zulu, não, álcool mesmo, bebida, um 51, um uísque, e aí a pessoa se perde. Cadê a mediunidade? Difícil. Vamos repetir. Lembrando que irá acontecer e definir por si mesma, mas deve o administrador dos trabalhos orientar o candidato ao exercício da mediunidade, abstendo-se, porém, das conclusões precipitadas. Ah, você recebe, não recebe nada, vai na outra casa. Mas quem disse que você recebe isso? Você é um ancestral, isso aí é seu tio que você recebe aí. Ah, mas ele veio com esse nome aí. Eu falei, ah, pois é, esse é o ancestral, né? É lógico que cada médium tem um gênero de mediunidade que se destaca-se mais. Exemplo, psicografia, né? Chico Xavier, né? Psicofonia e, enfim, há vários, né? Bom, encontramos também, perdão, videntes e claravidentes, mas toda a mediunidade tem a mesma origem energética. Eu já fui em casas que era candomblé, aí lá no fundo tinha um rapazinho lá, ele fazia psicografia, terminava os trabalhos, aí ele ia na assistência e falava assim, isso aqui é para você. Lindo isso. Lindo.
Muito bacana o rapaz. Eu falei, olha, tem um negócio para você, do seu ancestral. No fundo da casa, sentado ali, uma prancheta, ele estava psicografando, entregando na assistência. Ainda todos os médios são passistas e alguns sentem certas manifestações físicas pelos filamentos fluídicos. Então, é assim, todos os médios dão passe. Cuidado, dependendo da energia do seu ancestral, que não foi boa coisa, andou prejudicando aí vem com o nome de Exu, Exu não dá passe. Enfim, não dá passe. Agora eu vou explicar uma coisa, quanto mais ri o Exu, melhor, que ele está te limpando. É ali que é o riso do Exu, quando ele vem, ele está te limpando, e não pode botar a mão. A entidade, a pessoa que recebeu, está colocando a mão em você, não pode. Não pode. Não deve. Qualquer um que eleva o pensamento ao Supremo Deus e trabalha na caridade será auxiliado pelos espíritos amigos. Tem que ter cuidado. Infelizmente, os médios não querem mais receber os amigos espirituais que necessitam de amparo. Você vai nos lugares e só querem receber o lado da esquerda, o lado negativo, porque a pessoa está negativa. Ninguém quer mais receber um caboclo. Difícil acaso, um caboclo, um preto velho, um boiadeiro. Ah, vai ter uma gira de Exu, é tudo de morto lá. Aí enche, né? Enche, aí tem tudo aquela coisa toda. Infelizmente é assim que acontece. Bom. E aquele que já tem uma carga enorme acaba recebendo mais do plano espiritual. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, aqueles que têm serão dados mais, e aqueles que não têm serão tirados, porque aqueles que têm muito pouco serão tirados, porque está sendo testado pela espiritualidade para fazer o bem. Aí depois fica no anímico fazendo um monte de barbárie dentro do cemitério para prejudicar as pessoas, para o bem próprio, e aí é tirado. Mas aí há sempre de ajoelhar e pedir perdão. Isso é um ensinamento. Poxa, eu estou fazendo um negócio lá para prejudicar a pessoa, mas eu nem conheço a pessoa, por que eu estou fazendo isso? Aí é enriquecimento, né? Enriquecimento. Então tem que tomar cuidado, porque a lei do retorno existe para todos. Aquele que fez e aquele que pediu para fazer. E aquele coitado que foi lá e destruiu a família e até destruiu a empresa. E isso acontece muito. A empresa estava boa, de repente a empresa quebra, que foi mexido. Né? Voltando. Infelizmente, os médios não querem mais receber os amigos espirituais que necessitam de amparo. Quando eu falo os amigos espirituais, os defuntos. É aquele que já tem uma carga enorme e acaba recebendo mais no plano, que eu acabei de falar. Então, vai somatizando as energias. Atenção! Aqueles que querem trabalhar na seara de Jesus ou simplesmente passe aos necessitados, o médium vai conseguindo a simpatia dos bons espíritos, os quais passarão a auxiliá-los, né, assessorá-los em seu desenvolvimento, agindo sobre o seu psiquismo. Tem muita gente que fala assim, mas deve ser da minha cabeça, que não sei o quê, eu já passei por diversas casas, eu não fico em nenhuma. É complicado isso, porque não é só receber, dançar, porque muita gente recebe e dança, põe um copo na mão e fica... não é só isso, tem que estudar.
tem que saber o que está acontecendo comigo. Tem uma pessoa, tem que ter a paciência. Quando se fala de estudar, eu começo a abrir as apostilas aqui, as pessoas somem. Aí eles vêm querer saber o quê? Ah, dá para fazer isso, que meu vizinho comprou um carro importado, que ficou com inveja de mim. Poxa, vamos parar com isso. Se ele comprou um carro importado, é mérito dele de comprar um carro importado, e você tem que trabalhar para comprar um carro importado também. Se comprar um pouquinho melhor que o dele, ele vai ficar feliz. E se ele não ficar feliz, é um problema dele, certo? Então isso acontece muito. Ah, você tem que fazer um negócio para que ele perca o emprego, porque eu quero o lugar da pessoa. Ah, isso é horrível. Isso é horrível. Manipulação de energia. Quem trabalha realmente com manipulação de energia é complicado. E eu mudei o ciclo e o tapete foi puxado. Não dá, né? A aptidão mediúnica é fruto dos esforços do Estado e da perseverança do médium. Então é responsabilidade, muita responsabilidade. O médium é instrumento da espiritualidade. O padre que está lá no altar, quando ele coloca aquele que é roxo aqui, se cuidado com o padre ali, hein? Se ele te pegar, ele vai te pegar firme ali, porque ele tem a unção ali de Jesus, hein? De Deus, hein? Lá no confessionário, lá, ele só te escuta. Aí no final ele vai falar, ele vai te orientar. Ele já, porque o padre é estudado, né? Ele tem todos os tipos de estudo que ele tem na área da psicologia, da cabeça, da mente, né? Ele não pode falar o que você tem que fazer, ele vai falar que você tem que fazer para não prejudicar, não se prejudicar-se primeiro, né? O médium é instrumento da espiritualidade. Para que uma comunicação seja adequada e frutífera, é primordial receber os espíritos bons. Ah, mas já vai lá daquele lá de baixo, das trevas. Para a transição de uma mensagem harmoniosa e tranquila. Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 16. Eu comecei a receber a mediunidade, eu comecei a receber dentro da Igreja Católica. E assim eu não conseguia chegar no altar. Eu caía no meio do altar. Aí eu encontrei uma pessoa chamado Paulo. Aí começamos a conversar e ele frequentava uma casa, né? Aí eu fui lá. Fui lá, tinha duas moças lá que eram as dirigentes. Fui lá, comecei a frequentar, né? Tava assim, a casa tava uma coisa, né? Um ia, a outra não ia. Um consenso assim, horroroso, né? Aí eu comecei a receber, aí eu recebi um índio chamado Pena Branca. Mas era um ancestral meu, muito forte. Muito forte. Seu Pena Branca, eu só vem com Pena Branca, mas é um morto. Qual a ancestralidade? Quantas encarnações? Mas ele que me dá sustentação, porque eu estou passando por tribulações também, sabe? Muita coisa, muita mentira, muita mentira. Um conjunto de maldade, né? Fazer o quê? Aí a pessoa mexeu, quando eu estava recebendo, que ele vinha, o índio geralmente, né? Ele veio bater nos pés. Na verdade, ele estava numa tribo lá. Ela pegou e me pegou bem no aqui, ó, no terceiro olho. Me jogou no brau. Putz. Adivinha o que aconteceu com a mentora? A mentora fez. Me tirou da caça. Aí eu comecei a rodar. Eu rodei em 28 casas para conhecer. Para conhecer. Tem lugar que foi bom e tem lugar que não foi bom. E é um aprendizado que eu estou passando para vocês isso aí, para vocês. Mas não se pode tocar. Tem que conversar. Então, o índio veio assim, sei lá, que veio batendo com os pés no chão e a pessoa jogou no brau. Não pode fazer isso, não. Qual estudo? Dizia que tinha estudo, que se ela tivesse estudo suficiente,
não pode tocar no assistido e nem no médium. Eu já fui em casas de umbanda que, por exemplo, eles utilizam de uma toalha amarrado na cintura, branca, né? Tudo branco. Quando o médium está recebendo, eles não tocam, eles pegam aquela toalha assim na cintura e vai ali conduzindo e não tocam. Inclusive tem lugares que eu fui trabalhar, que não precisa falar os nomes, tem que passar álcool no pé para entrar no congá. Senão você não entra. Senão você traz aquela energia, você vai transitar para lá e para cá, sair da casa, você vai entrar lá de novo como se fosse uma festa. Tem que passar álcool no pé. Na apometria já não tem essa necessidade. Às vezes, a mentora fala assim, ó, fala para tirar o sapato aí, porque precisa descarregar. Então, é importante. Isso é muito importante, né? Vamos repetir. O médium é instrumento da espiritualidade para que uma comunicação seja adequada e frutífera. É primordial receber os espíritos bons para a transição de uma mensagem harmoniosa e tranquila. Livre, né, tá no livro dos médiuns, no capítulo 16. Repetindo, né, porque o importante, independente das denominações espíritas, o médium seja tão somente coadjuvante dos espíritos, o intermediário buscando amparo fraternal do grupo que está dando assistência nessa situação. Precisa o médium estar em consonância dos recursos mentais e intelectuais para que a comunicação seja efetuada, estudar sobre a espiritualidade. Imagina, vai dar para um médico abrir a barriga de uma pessoa para tirar uma vesícula. Ele é um ortopedista, como que fica? Ele não estudou para fazer aquilo. Coitado do paciente, né? A crítica é construtiva, é aflorar a vontade de ajudar aos espíritos encarnados e desencarnados, mas deve deixar o personalismo para que ou seja, este intercâmbio aconteça. A entrega deve ser total para que não ocorra, né, animismo. Animismo é a pessoa que está achando que está recebendo, falando um monte de abobrinha e não acontece nada. Se o médium tiver em mente que a caridade cristã seja útil ao desenrolar dos trabalhos, pois não existe preconceito de identidade na hora da incorporação. O que importa, quem fornecerá a mensagem. Eu recebo pombagira, certo? Espírito, pombagira. Tem lugares aí que eu não preciso de roupa, nada disso. Tem lugares aí que o sexo masculino se veste como uma mulher e fica muito mais bonito que uma fêmea, né? Mas cada um sabe o que é bom para si ou como que deve se proceder. Então não tem críticas. Saliento que as dificuldades do intercâmbio entre os dois planos da vida gigantescas, infelizmente por agora, né? As dificuldades de encontrar médios dispostos a colaborar, e que não queira ser apenas o instrumento passivo nas mãos dos espíritos por falta de orientação educacional espírita. Recebe lá, não sabe nem o que está acontecendo. Perfeito? Tem que saber. Olha, por enquanto, mas quem eu recebo? No momento certo, ele vai te falar. Mas não falou até agora, então não é a casa. Então, aquele ancestral fala assim, olha, você está aqui, mas eu vou te levar para outras casas. Eu passei por 28. É necessário que o médium estejam
afinado com os propósitos dos espíritos que clamam por ajuda e querem ajudar. Precisa entender essas as travessias, né, do abismo a que se convencionaram chamar morte. Então, mas tudo isso para falar que nós recebemos mortos, certo? Mas há quanto tempo eu vou receber esse morto? De repente, até a desencarnação do médium. Ou por um período até que venha um outro ancestral. E se é que vai vir, porque senão a casa fica no anímico. A pessoa abre os trabalhos, abre tudo, não tem visão, não tem nada. Então, o que aquele ancestral testou, mas ocorreu outras coisas e aí acabou. Todavia, determinação a fim de não cair no ridículo e comprometer a ideia espírita, é sério trabalhar com espíritos e não se deve subir achando-se o máximo, certo? Eu já vi assim que... já para lá, certo? Cada um, mas não é... Se eu fosse para exibir, ontem quando eu falei no último evangelho da mocinha, eu poderia ter colocado ali, mas tem que fazer um trabalho ali, porque o espírito precisa, né? A mocinha precisa de ajuda para fazer o translado, né? Não é para aparecer. Ainda o médium comprometido e idôneo, em hipótese alguma, aceita ser idolatrado. O pai, a mãe, como qualquer um. Deve-se conhecer as suas limitações. Eu não deito papai de santo. Eu vou em casa, se eles me autorizarem a trabalhar, eu trabalho. Meus ancestrais. Se fala assim, o senhor não pode trabalhar, eu não trabalho. Eu não deito papai de santo. Eu ajoelho no pé da cruz. Esse é o certo. Pode parar. Então, cria-se inimigos. Imagina. Sabe de suas inferioridades e a sua única alegria é trabalhar na seara de Jesus. Nota, caso o médium não é sincero, os bons espíritos os abandonam e ele torna-se presa fácil de entidades obsessoras, se fazendo como aquele espírito de luz. Cuidado com obsessores fazendo de espírito de luz. Que aí está lá e principalmente os médios esponja, que fica indo para lá e para cá, fecha-se o umbigo, já ensinei como que faz, né? Ou se não quiser botar água benta aí em cima do esparadrapo, você pega e faz uma oração com as duas mãos antes de colar. Faz um Pai Nosso, que é a oração principal, pedindo para te proteger. Aí você pode passear, porque tem gente que é o turismo do espiritismo, né? O turismo, perfeito? O bom médium que trabalha na caridade não inventa. Sente a presença dos desencarnados que anseiam por comunicar e obter ajuda. É importante, né, o auxílio. Foi o caso de ontem. Eu estava fazendo o evangelho da menina e não conseguia terminar. Aí chegou um determinado momento, já estava falando aí vários minutos, fechei e falei assim, pode parar. Precisa trazer para trabalhar, para a mocinha lá, a família vai ficar doida. E bateu em mim. Agora, quer vir, vem. Se não quiser vir também, não venha. Vou fazer o quê, né? Você faz oração. A família que tem que fazer oração porque tem ligação pelo cordão de prata. Quando vem,
um é ligado ao outro com um cordão de prata. Então, vai fazer o trabalho, vai fazer essa desvinculação do cordão de prata, e aí ó, vai. Eu trabalho com vela. Ah, mas a apometria, eu trabalho com tudo. Ah, mas a apometria não trabalha com isso. Opa, depende da sua... Ah, mas só vai receber... É como se fosse uma leitura de carta, que tem muita gente que está falando que recebe X, Y. Pombagira falou, seu Zé falou, e a pessoa... Né, eu tenho assistido. Só que as pessoas não estão bem. Infelizmente. Aí pega aquele dia a dia dela, em cima daquelas palavras, que vizinho te fez isso, que você vai sair na rua, que você vai ser atropelado. Ô meu... O ser humano já está assim, o brasileiro, já falei, ele é emotivo demais. O que fica a situação? Vamos parar com isso, né? Aí fica falando um monte de abobrinha, aí fica 1 hora, 2 horas. Eu estou falando aqui para explicar para vocês. Então, é uma coisa, assim, uma informação, porque eu passei por vários lugares, eu sei como que é. Eu sei de dirigentes aí que, por exemplo, 3 pontinhos, que é ter donos É só uma dica, hein? Cuidado, hein? Que é o cara que dá o brevet, né? No avião é brevet, sei lá o que que dá, e o cara mexe com os assistidos. Então, até com os trabalhadores lá. Então, tem que ficar esperto com isso. O médium não pode tocar a mão. Incorporado. É de longe. Médium. Para que os espíritos de luz trabalhem e aí aquele assistido, que é um espírito que precisa de socorro, evolua. Então, o médium tem que estudar. Ah, mas você está falando só besteira. Tá bom, então você continua na sua vibe aí. Desculpa, estou falando de novo de vibe. Continua na sua vibe, né? E não pode, se você recebeu uma graça na casa e foi cortado, você tem que entender porque agora você vai evoluir. Não querer que você faça da casa como se fosse um personal macumbeiro. Vamos parar com essa história também. Se quiser ajudar a casa, você ajuda. Mas se nada de troca. De querer infiltrar novamente, não aceito. Não é obrigado a ajudar. Ninguém é obrigado a ajudar. Certo? Se quiser ajudar, a casa aceita, porque eu queimo muita vela. Agora, se não quiser ajudar, paciência, a vida segue. É assim que funciona. Agora não vai pedir coisas para destruir a outra pessoa, não. Aí não. Porque no próximo evangelho eu vou fazer o evangelho para umas pessoas e vou citar o nome deles. Até a empresa. Eu vou citar para desmanchar tudo aquilo que foi feito. Porque a mentora falou assim, você errou. Você tem o livre-arbítrio também, mas você errou. E você não pode fazer isso. Certo? Pela força que você recebeu a mediunidade. Eu recebi aqui nas mãos. Eu estava dentro de uma casa, tinha mais de 100 pessoas e a casa parou. A casa parou na hora que eu recebi. Então, a responsabilidade é outra, é ensinamento e cura. Cura psicológica, se está desempregado, entendeu? É ajudar, não fazer destruição. Porque quando a gente mexe com esse tipo de energia, o que acontece? A gente está mexendo no plano espiritual. Nem é todo mundo que tem certo tipo de mediunidade. E às vezes faz inveja a outros que querem. Mas então vai reclamar com Jesus Cristo. Tem o endereço. Se você chegar nele, carrega a cruz dele. Como eu carreguei já de muita gente e continuo carregando. Para poder ajudar. É assim que funciona. É ensinamento. Tem o lado espiritual, sim, mas é ensinamento para que as coisas transcorram. Amarração, isso aqui, por que você quer aquela? Ah, eu quero porque é o ego. Não, se você tivesse um tipo de um comportamento, a pessoa com certeza estaria contigo. Mas o comportamento foi atípico, então assim... as coisas também acontecem para mim.
eu sou médium. Eu levo muita surra deles, muita surra. E eu estou sendo assim, eu tenho muita demanda em cima de mim, muita demanda. Só que ela e ele fala assim, opa, peraí, não é bom, não é por aí. Então a lei do retorno é certa. Trabalho na seara de Jesus Cristo. Eu tenho responsabilidade para com o outro. Eu tenho momentos assim que eu chego e falo assim, olha, vai acontecer isso. E acontece. Aqueles que não acreditaram, acabou. Ninguém é obrigado a acreditar. Certo? Você tem o livre-arbítrio também. Agora, quando eu vejo, falo, pode ir no cartório e registrar. Agora é assim, falou do Centro-Oeste, até a loirinha lá falou também, no TikTok, e está acontecendo. No sul do país, não para. Nós estamos mexendo na atmosfera e sempre reflete em outro lugar. As guerras do outro lado de lá estão jogando bombas na atmosfera. E sempre, não é? Ou a bomba é subterrânea? Está mexendo. E aí sempre pega onde? Algum lugar tem que ir, né? O reflexo, além da morte que está lá, que meia dúzia decide da morte de muitos, do desencarne, vai para o mesmo planeta que o Mussolini, que o Hitler, e entre outros, que estão. Ah, não existe outro planeta? Continua na sua maldade. Continue fazendo mal para as pessoas, né? Então tá bom. Eu vou falar mais um pouco, né, pessoal? Já está em 1h06. Vou falar sobre os ciclos da vida e a transformação e a transmutação. Como são os ciclos da vida? Lembramos que, e lembro a vocês, a cada 7 anos, o momento encarnatório para que as mudanças aconteçam, né? Por tendências. Notadamente, o conhecimento é comprovado na vida pessoal, nos desenvolvimentos da vida social e profissional e na evolução do psiquismo e das emoções, tudo ligado à mente. Vamos relacionar os períodos da vida encarnatória dividido em 9 períodos. O primeiro período, de 0 a 7 anos de idade, é importante isso aqui, está no final da explanação, mas isso aqui é muito importante. Eu deveria ter colocado no começo, mas né, vai levando, vai levando. De 0 a 7 anos são formados as bases de nossa educação e desenvolvimento cultural. Perfeito? Neste período ocorre o descobrimento e o aprendizado a falar, né? A nos equilibrar, caminhar, controlar nosso corpo, de 0 a 7 anos, e nos relacionar com o meio ambiente físico e material. Perfeito? Esse é o primeiro ciclo. Agora, vamos lá. Vamos para o segundo período. São 9 períodos, né? Bom, nesse de 7 a 14 anos, nossa fase ocorrem as mudanças físicas e ao lado mental passa então para o segundo plano, quase no término desse período ocorrem mudanças físicas muito, muito importantes, de 7 a 14 anos, né? Tanto no homem quanto na mulher. Nesta fase, tomamos consciência de nosso corpo e passamos a investigá-los com maior interesse. É se entender, né? A parte sexual também, né? Também entramos na adolescência, um período conflituoso e
turbulento que desperta as grandes emoções e nos prepara para a terceira fase. É muito importante. Muito importante. Nunca deixar uma criança... Eu sempre oriento, pô, mas o senhor está falando isso? Eu falei, não. Uma criança nessa faixa etária de 7 ou 5 anos, na mão de pessoas que às vezes a gente acha que, né, não pode deixar. Tem que estar sempre assistido pelo pai e pela mãe, por uma pessoa responsável. Ah, vai ficar com ela. Não. Tem que ficar esperto com isso aí, porque nessa fase aí é muito importante, pode acontecer algum transtorno e aí prejudicar toda a vida encarnatória da criança. Perfeito? Então é assim. Principalmente na escola, tem muito bullying na escola. Eu já peguei casos aqui de 2 crianças que quando recebeu uma entidade aqui, é um morto, falou assim, olha, tem um problema, estão batendo nas suas crianças lá. Aí foi lá e descobriu, estavam batendo nas crianças mesmo. Aí virou uma coisa, né? Agora a gente tem que tomar cuidado e filtrar, porque a gente arruma uma brigaiada danada. Aí colocou-se as crianças até em escola particular, tirou do Estado. E foi ali que aconteceu. Então, nem tudo pode ser falado. Perfeito? Bom, vamos lá no terceiro período, de 14 a 21 anos. O desenvolvimento agora ocorre no plano psíquico, na mente, ficando as mudanças físicas e mesmo em plano secundário. É nessa fase que surge o senso de responsabilidade, dando ao indivíduo dignidade, amor próprio e caráter, de 14 a 21 anos. Durante esse período, alcançamos um grau de desenvolvimento mental fisiológico que nos converte, né, num ser capaz e nos habilitará, né, e assumir as responsabilidades legais, 21 anos, né? De 14 a 21 anos. Então, é assim, hoje uma mulher de 14 anos, ela pode gerar uma criança. Então, a responsabilidade do pai e a mãe explicar, né, como que funciona a sociedade. Senão, é problema. Entre outras coisas, né? Droga, alcoolismo, né? Dentro da escola, né? Como que funciona. Tudo é o entendimento, é o aprendizado. Nós somos espíritos que estamos em evolução, entendimento e precisamos do aprendizado dos espíritos que nos trouxe. Alguns espíritos se abstêm dessas informações e vai procurar no mundo. E se não tiver cabeça, cai. Não tem evolução. Ou até vem um ancestral que vai dar um amparo, porque aquele encarnado não deu. Isso acontece muito. Quarto período, de 21 aos 28 anos de idade. Bom, nessa fase ocorre um forte desenvolvimento da natureza emocional. Perfeito? Desabrochando, então, o que fora despertado no período anterior. Lembra? Do 14 aos 21 anos, né? Então, é importantíssimo. Cada período tem uma importância. Durante esses 7 anos, o indivíduo adquire estabilidade e senso, né, que já vai saber discernir o certo do errado, mais profundo de responsabilidade gradativamente. O despertar, né? O despertamos para a intuição, a telepatia, né? E outra faculdade psíquica semelhante e que
apuramos, né? O gosto por música, arte, perfeito, idiomas e tudo mais de religioso elevado que possa nos atrair. Então, é importante também, né, o que acontece lá fora, está em família, né? Temos o livre-arbítrio e a conta sempre vem. Então, é sempre o melhor e a família está ali para orientar. Fica de olho, certo? Porque logo, logo o pai e a mãe vai desencarnar, trouxe o filho ou a filha que vai, se for concebido por nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, vai ter uma família também para continuar o ensinamento. Isso aí são energias positivas e podem ser negativas também. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. O quinto período, dos 28 anos aos 35, o poder criador da mente fica mais ativo e desenvolvemos intensamente nossa capacidade de visualizar, imaginar e criar, desenvolvendo uma sintonia maior com a consciência cósmica e com as normas éticas da vida. Eu vou sair atirando todo mundo, que aí tem outro espírito lá que tem a lei, fazendo coisas erradas. Nesse período, a chance de sucesso são sempre maiores se você estiver nas regras da sociedade. Estamos no auge de nossa energia criativa e mais conscientes das nossas capacidades e progressos. Tá vendo? Nós estamos no quinto, agora nós vamos para o sexto período. Perfeito? O sexto período, eu vou falar da onde que eu estou tirando isso aí. Eu leio para falar para vocês. Eu poderia transcrever, mas eu falei, bom, eu vou ler para ele mostrar para vocês da onde que é esse texto que eu estou tirando. O sexto período é dos 35 anos aos 42 anos. Nesse período, desenvolvemos o desejo de explorar, investigar e revelar os grandes conhecimentos e verdades ocultas da vida. É quando nos tornamos mais inquietos e descontentes, não aceitação das coisas, né? Com a monotonia de nossa vida. Despertamos, então, por ações humanitárias e fraternais, ou de 35 a 42 anos, hein? Fraternais, ou ansiamos, né, por explorar e descobrir. Esse é o período culminante na vida do ser humano quando se inicia o sistema de compensação e ele sente a necessidade de desenvolver ao cósmico e à humanidade alguns dos benefícios já desfrutados, as experiências, né? Sétimo período, dos 42 anos aos 49 anos. Durante esses 7 anos, o desejo de descansar, meditar e refletir filosoficamente será mais intenso e transformador, com novas esperanças, novos anseios, novas metas, novos pontos de vista, em um ideal para o qual dirigir sem esforços. A mente se inclina mais fortemente para a religião, a filosofia e das obras humanitárias, do 42 a 49 anos.
Não são todos, hein? Espíritos que estão prontos para isso. Mas muitas vezes é lhe oferecido. Perfeito? Oitavo período, 49 a 56 anos. Neste período, o indivíduo tem uma certa tendência para o retraimento das ambições pessoais, acompanhando de uma redução gradual da vitalidade física, compensada por grande harmonia mental e psíquica. É nesta fase que o corpo físico começa a apresentar-se as mudanças dos desgastes profundos pela vida e principia, a perder a força que combatem as enfermidades. Ok? Vamos para o último período, o nono período, que é de 56 a 63 anos. Pois é, aí não me fala mais sobre dos 63 a 70 anos, que não sei porquê, a autora ou o autor não especificou, né? As condições físicas perderam, agora acompanhadas de um amadurecimento das faculdades mentais, cada vez mais transformando-no em ser psíquico e espiritual. Assim como nascemos para ser uma alma vivente e não apenas um corpo animado por uma alma, assim também evoluímos de um período a período. Desde o nascimento até os 63 anos de idade, passando de ser físico a espiritual. Dessa forma, aproximando-nos cada vez mais do propósito invisível da existência. Perfeito? Vou fazer umas considerações finais, né? Daqui a pouquinho eu mostro a capa do livro para vocês, da onde eu estou tirando isso, né? Que eu leio muito pouco eu pego da internet, porque eu tenho a base, são os escritos. Cada um dos outros períodos seguidos de 7 anos contribuem para o desenvolvimento espiritual e desgastes gradual do corpo físico. O fim do ciclo deveria ocorrer aproximadamente aos 144 anos. Nossa, parece na época de Jesus. Então, teriam início outros ciclos e um período mais elevados aos espirituais. Mas o ciclo da vida humana na Terra, como já se sabe, dificilmente alcança 144 anos. De acordo com as escolas espiritualistas e iniciáticas, este total de anos seria realmente possível se as condições de vida, comportamento, saúde, etc., assim como diante, permitissem, né? Houve, assim, mexeram na aposentadoria, vai aposentar com tal idade, da expectativa de vida. Eu acho que deveria de recalcular tudo isso aí, porque não é bem isso. Eu entendo que se vive menos. Poucos têm, né? Só aqueles que nasceram naquela época, que era uma vida dura, mas não tinha tanta química, né? A gente consome química diariamente. Acredita-se, então, de acordo com essas teorias, que o homem, em épocas mais antigas de sua história na Terra,
teria alcançado 144 anos de vida. As condições para sua existência facilitariam isso, embora o progresso científico e tecnológico ainda fosse muito menor. Por outro lado, a vida em contato com a natureza, a alimentação saudável, ambiente sem poluição, aonde? E outros fatores semelhantes favoreceriam com certeza a longevidade. Difícil. E possibilitariam também uma existência sem tanto risco, né? Como ocorre hoje no dia a dia das grandes cidades. Globalização, aquecimento da Terra, ninguém escapa. Porque está nas grandes cidades que o índice de poluentes que estão jogados na atmosfera está desenfreado e assim vai para outras localidades aonde a pessoa tem uma vida mais tranquila, que foi para, né, para o interior, outras cidades mais tranquilas, mas serão afetados também. Foi o caso das chuvas que ainda não cessam no sul do país. Lugares assim, onde era lindo e maravilhoso se morar, mas de repente despencou água desenfreada, né? Perfeito? Aonde tem outros lugares aonde ocorre uma seca brusca, muito brusca. Então, a gente, em nome do desenvolvimento, a gente está destruindo o planeta. As novas encarnações vão sofrer porque não está se fazendo a lição de casa, de acordo. As pessoas estão vendo o agora, mas esquecem que outros estão vindo. Vou fechar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais ao céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Então aqui agora eu vou mostrar de onde que eu estou tirando, né? Senão vocês vão ficar bravos, como teve lá do outro evangelho, lá da urinoterapia. Olha aqui, a autora, tá? A mocinha. É muito bom isso aqui. Era uma pessoa assim, diferenciada, né? A editora é Ática, parece que é Ática, né? Que é o livro da alma. Muito bom, parabéns para ela. Eu gostei, certo? Que poderia ser um pouquinho mais em letras garrafais, né? Mas a gente vai fazendo, quando a gente tem a boa vontade de passar a informação para vocês, é o mínimo, né? É o mínimo que a gente faz para passar, né? Tem os direitos reservados à editora aquariana. Né? Eu só estou passando, estou falando sobre ela, eu não estou reproduzindo, não estou ganhando dinheiro sobre isso. A casa é org, perfeito? É org. Adquira o exemplar, né, dela, da moça, que é muito bom, é muito... Olha, tem cada coisa assim, né, para finalizar. Muito boa a moça, a autora, né? Ensinamentos e auxílio dos mestres ascensos, olha só. Milagres do cotidiano da fé, ela é maravilhosa, muito boa mesmo. Parabéns, moça, parabéns. Isso está trazendo conhecimento, né? Que o povo está assim, gritando. Alguns estão gritando, outros se abstêm e não aguentam falar. Tem muitos que não aguentam falar de Jesus, nem de Deus.
Deus é o dinheiro no bolso, né? Fala assim dos ciclos da vida e suas importantes transformações, né? Então eu quis fazer na íntegra, ler já direto, eu fiz um pré, né? E falar direto dos ciclos da vida. Tenho um entendimento, parabéns. Muito obrigado, ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Somos uma casa de apometria, estamos no Google. Infelizmente entraram no YouTube, eu tinha mais 5 pessoas como administradoras do canal que estava nos prejudicando. Eu descobri, eu anotei os telefones, tá bom? Só para avisar. E também no Google, na conta da casa de apometria, tinha mais administradores. Eu não sei qual é a intenção, mas eu anotei os telefones. E na hora certa eu vou utilizá-los. Não pode, porque aqui a casa é org e trabalha em benefício de outras pessoas. Agora, qual é a intenção de ter feito isso? Cada um sabe de si. Tá bom? Amém? Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos vocês. Amém.